Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Muito bem, seja bem-vindo a mais um Podcast Diversão. A gente fala aqui de diversidade e inclusão. Ao meu lado, David Miranda. Mas deixa eu me descrever antes, para quem não está enxergando, quem não enxerga. Eu sou Rodolfo Ferrin, tenho 52 anos, sou um homem de pele branca, tenho cabelos curtinhos, calvo, estou numa cadeira de rodas, estou vestindo uma camiseta branca que está escrito Inima Produções. E é isso. E você, David? Muito bem, eu sou o David Miranda, tenho 40 anos, tenho 1,75 m de altura, nesse momento eu estou sentado, sou bem bonito, né? Pele branca, estou vestindo uma camiseta também branca, também escrito Inima, estou de calça jeans. A gente está aqui num estúdio, do meu lado esquerdo tem o Rodolfo. Opa! Tem uma tela com projetado o logo do podcast Diversão. E à minha frente temos a nossa convidada que também vai se autodescrever. Nesse momento já? Já. Então vamos lá. Eu sou Caroline Guinarra, uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são ondulados de tamanho médio. Eu sou uma mulher de 43 anos, sou heterossexual, sou cis, sou mãe da Clara, eu costumo dizer que essa é a minha melhor parte, ela tem 17 anos. Eu estou vestindo um terninho de cru, com listras azuis, azul marinho, uma blusa bem rosa, uma calça verde. Também sou cadeirante, uso cadeira de rodas. Acho que é isso, né? Falei? Falou. Então deixa eu falar um pouquinho mais. A Carol, Caroline Guinarra, ela é CEO, fundadora do Grupo Talento Incluir, já incluiu mais de 8 mil. 8 mil profissionais com deficiência no mercado de trabalho. É influencer do LinkedIn e está na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil da revista Forbes em 2020. Ela é conselheira executiva da Integrare e é coautora dos livros Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões e Diversidade, Equidade e Inclusão. E nas horas vagas, gosta de fazer teatro. E como ela mesma falou, a melhor parte dela também é ser mãe da Clara, uma adolescente de 17 anos. Bem-vinda, Carol. Obrigada, David. Obrigada, Rodolfo. Muito bem. Carol, a gente começa com um bate-bola, né? Um ping-pong. São perguntas rápidas e as respostas podem ser nem tão rápidas assim, podem até não existir. Ai, ai. Você define a melhor maneira de acontecer, tá? Então a gente vai chamar a vinheta, na volta da vinheta, o Rodolfo ataca. Lembrando que você também tem a possibilidade de pular, tá bom? Tá bom. A pergunta. Tá preparada? Tô, Quer bora tomar lá. uma água? Não precisa? Não, estamos entre amigos, certo? Beleza. O que te faz rir? Sorriso da minha filha. É verdade que você tem um Netuno muito forte? Tu pula. Pulou. A falta de sensibilidade te deixou insensível? Ah, nem um pouco. Quanto menos eu sinto, mais sensível eu fico. Como cadeirante, tem alguma pergunta que te irrita ou não te abandona? Tem. Acho que nem é uma pergunta, mas os elogios do superação. Parabéns, parabéns. Os parabéns por cotidiano, coisas do corriqueiro, assim, do dia a dia, me incomodam um bocadinho. Aonde você quer chegar? Ai, que pergunta difícil. Isso aqui é autoterapia. Não. É? Você pode pular também. Aonde eu quero chegar... eu falo que meu objetivo profissional é incluir 8 mil pessoas por mês com deficiência nas empresas, né? Então, é ambicioso aí onde eu quero chegar. Yeah. Bom, eu tenho 30, são 35, né, David, perguntas, mas vamos só mais uma, vai? Tá. Ser cadeirante é brincar de rodas até morrer? Eu vou dizer que ser cadeirante é um desafio
menor do que vários outros que a gente nem imagina. Ser mãe é muito mais desafiador. Ser empreendedora é muito mais desafiador. Empreendedora social no Brasil é muito mais desafiador. E já que vivemos essa vida rodando, né, que seja brincando, né, Rodolfo? Vai mais leve. É isso, David. Você viu que ela não pulou. Exatamente. Pulei sim, do Netuno. Olá. Do Queria ver se ela- Netuno. Muito bem. Aliás, do Netuno tem um contexto aí que vale a pena, até que serve de convite, né? Não estamos em cartaz agora, mas está dentro de um contexto de um espetáculo que chama Noturno, que é com elenco cadeirante, não é isso? É isso aí. A gente montou esse espetáculo pela primeira vez em 2003. Ano que vem fazemos 20 anos. E eu faço uma personagem que me faz essa pergunta, né? Você tem um Netuno muito forte. Eu falo, é mesmo, tinha reparado. Foi essa brincadeira aí. E aí vão ter que assistir para descobrir o contexto da pergunta. Eu acho. Né? Mas vale a pena pesquisar. Deve ter no YouTube, deve ter em algum lugar, alguma coisa tem no acontecendo. YouTube. Bota aí. lá, Vai lá e Noturno assiste Cadeirantes. também, né? Vamos. Isso aí. Carol. Opa. Pode falar, Rodolfo. Então vamos começar do começo? Vamos. Ficar cadeirante foi um divisor de águas para tudo isso que está acontecendo na sua vida? Foi. Primeiro eu falo mais da parte espiritual, não apenas no sentido religioso, mas eu senti, assim, eu fiquei cadeirante aos 22 anos, hoje eu tenho 43, daqui a pouco é metade da vida andando, metade rodando, e eu senti, quando a deficiência chegou, que era o que eu estava esperando, assim, o que eu tinha programado para mim, foi muito forte. Eu, que era bastante desconectada da questão espiritual, comecei a me conectar a partir daí. Então, foi um divisor de águas nesse sentido. Um divisor de águas de família, assim. Eu falo que eu sou irmã do meio, de 3 mulheres. E a gente tem idade escadinha. E a gente estava naquela fase da mãe sentir o ninho abandonado, né? E o meu acidente juntou todo mundo de novo. Então, foi um fortalecimento familiar, né? Muito forte. E eu acredito que é uma disrupção até para a minha carreira, né? Eu sou professora de educação física, eu mudei de carreira não por causa do acidente, mas porque eu vivo com deficiência. Eu voltei para a minha área muito rápido, mas passou um tempinho, eu comecei a trabalhar com inclusão. E eu acho que, de fato, o acidente na minha vida explica... Volta. A minha profissão, que eu faço hoje, explica por que eu sou cadeirante. Quando eu tenho aquelas conversas com a homem lá de cima, sabe? Porque eu... Aí eu já logo percebo que era alguma diferença, algum divisor de águas que tinha que fazer nesse mundo aqui. Mas quando você percebeu assim que você poderia trabalhar com inclusão, mas antes você trabalhou em algum lugar, você recebeu alguma proposta, foi fácil de encontrar emprego, a aceitação das pessoas, vendo uma moça cadeirante? Rodolfo, a minha história ela é bem fora da curva. Quando eu fiquei cadeirante, o trabalho bateu na porta da minha casa. Eu dava aula de ginástica laboral nas empresas e 3 meses depois do meu acidente, tempinho de fazer cirurgia e reabilitar, a minha gestora da época bateu na porta da minha casa e falou, volta, a gente tem espaço para você. Então, não deu tempo nem de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo e sendo cobrada, desafiada, reconhecida. E o trabalho, para mim, foi, para mim, uma porta para voltar para a sociedade, né? Então, eu voltei nos bastidores, que interessante, porque faz 20 anos, mas nos bastidores trabalhando home office, com a internet de escada. Eu falo internet de escada, tem gente aqui que não sabe nem do que eu estou falando, né? Eu ligava o computador, aí eu ia tomar banho, ia tomar café, voltava, não estava ainda acessando a internet. Então, eu voltei em home office e eu ia para a empresa só uma vez por mês. Mas a atividade que eu fazia, ela tinha tudo a ver com o meu perfil e a minha formação. Eu montava aulas para outros professores aplicarem. Isso é tão genial, porque a minha gestora teve a sensibilidade de perceber que eu era a mesma pessoa, com a mesma experiência, com a mesma formação, e o que mudou foi meu jeito de caminhar. E também a sensibilidade de entender que eu estava num processo de recuperação, de reabilitação, né? Física, emocional, social. Então, o trabalho em home office foi perfeito para mim. Eu era remunerada, eu era reconhecida, era cobrada, mas eu estava naquele conforto da reabilitação ainda acontecendo. E 2 anos depois, eu já estava nas empresas de novo, dando aula de ginástica. Então, mas você foi negada? Não fui. Assim, tiveram desafios. Então, eu ia para indústrias que a segurança do trabalho fica em cima. Aí teve um episódio ou outro de
seguranças do trabalho dizendo que eu não podia acessar aquela determinada área para dar aula, porque se... Aí eles vinham conversar comigo e falavam assim, mas e se o alarme de incêndio ou de, né, tocar? Como é que você vai fazer? Eu vou sair. Como é que você vai sair? Do mesmo jeito que eu entrei. Se eu conseguir entrar, eu consigo sair. Só se eu ver todo mundo correndo e eu não correr, eu sou idiota, né? Eu não sou cadeirante, eu sou idiota se eu ver todo mundo correndo e não correr. Então, a gente ia discutindo, assim, conversando, explicando e buscando soluções juntos, assim. Então, foi acontecendo. Eu acho que o meu diferencial de ter dado certo é que a minha gestora mesmo foi a que primeiro acreditou, até antes de eu acreditar, né? Quando o convite veio, eu achava que eu tinha que parar de trabalhar. E ela me disse que eu podia voltar, então eu acredito que a liderança, no meu caso, e é o que a gente repete nas empresas hoje, se a liderança estiver disposta, o resto funciona, né? Dificilmente as barreiras virão, mas não travarão, porque a gente consegue com apoio ir destravando, né? Então, a minha história é muito atípica, mas conheço um monte, né, Rô? Já inclui mais de 8.000 pessoas, um monte que não tiveram esse privilégio que eu tive. Duas coisas atípicas que eu notei quando você falou que o teu acidente uniu mais, né, a família. Eu já vi vários exemplos que a família dissolveu. Muito pelo contrário, foi ao contrário. E essa questão que você falou que você foi dar aula, aí alguém lá da segurança falou, mas e se pega fogo, como é que você sai, isso acontece? Você sentiu verdade na preocupação dele com a cadeirante ou sentiu um certo preconceito, tipo, eu não sei como lidar, enfim? O preconceito a gente percebe todo dia, né? Eu falo que hoje, antes de vir para cá gravar, estava num evento e o evento estava muito cheio. E as pessoas... E aí serviram um coquetel de almoço, assim, né? Um almoço, umas comidinhas. E eu não chegava nas comidinhas. Aí os garçons já vieram me servir, fizeram uma mesa VIP, né? Claro que, se eu quisesse, eu chegava. Eu pedia licença e eu chegava. E eu entendo que eles foram me servir com a cabeça de ela não vai conseguir sozinha. Uhum. Aí eu aproveitei, né, Rodolfo? Deixa eu pegar aqui, que o povo está ali na fila, eu já estou aqui comendo. Mas aí eu falei para eles, eu falei assim, olha, obrigada, agradeço a gentileza, mas eu conseguiria ir lá, não sei o quê. Então, é bom a gente letrar também, dizer para as pessoas que a gente tem potencial toda hora. Mas eu não sinto, eu sinto que não foi por maldade, até foi por... ignorância, de ignorar que... Meta, Rodolfo, as áreas de segurança do trabalho têm que ter 0 índice de acidentes ou de intercorrências dentro da... Então, às vezes, o cara foi muito preocupado com a meta dele, sabe? Se der ruim com essa mulher aqui, a culpa é minha. E isso, profissionalmente, impacta, né? Ele precisava estar ali atento. Justo ela, que é cadeirante. Como que uma cadeirante estava aqui dentro? Você sabe que, no começo da minha carreira, trabalhando com inclusão, uma pessoa surda foi atropelada dentro de uma indústria. E aí, quando eu fui lá conversar, né? Quantas pessoas são atropeladas aqui? Várias, assim, no decorrer de um ano, 5. Quantos surdos foram atropelados? Esse é o primeiro, sabe? Então, assim, qualquer um podia ter sido atropelado aqui, mas porque foi surda, chamaram até o Papa para ir lá resolver a questão, né? Então, existe, sim, uma proteção que eu entendo como a ignorância, a falta de informação, né? De ignorar, né, as coisas. Sabe o que eu queria falar da família que você falou? Outro privilégio que eu tenho. É verdade que muitas famílias se afastam, muitos casais se desfazem quando do casal adquire deficiência. No meu caso, a família uniu. E a base familiar é o primeiro pilar importante para a pessoa com deficiência ser protagonista, ter autoconfiança. Então, é outro privilégio, né? O trabalho bater na porta é um, eu ter feito reabilitação num dos melhores hospitais da América Latina é outro. A questão da família, então, a educação, que eu já estava formada antes do acidente acontecer, né? Então, são muitos privilégios aqui. A minha história é um pouco atípica da maioria da população. Sim. E é interessante te ouvir, porque tinha tudo para você não ter... O Rodolfo fez uma pergunta sobre a sensibilidade, né? Tinha tudo para você seguir meio que não percebendo como é que é para as pessoas com deficiências serem inseridas no mercado, na sociedade, dentro de casa. E a tua trajetória te traz para um lugar completamente diferente desses privilégios todos, né? E a gente falar de 8.000 pessoas trabalhando, né, por uma iniciativa tua que veio de vários privilégios. Como é que foi isso, assim? Como é que veio esse start? Em que momento isso bateu em você? Ou bateram em você e você falou, tá bom, vou fazer? Como é que aconteceu isso? Eu comecei sendo cobrada para trabalhar com educação física acessível, adaptada, né? Porque as pessoas me viam na minha formação,
né? E aí tinha, na época, a Georgette, que tinha se acidentado, que continuou dando treinamento para ginastas. Aí o povo falava, você tem que ser professora de educação física adaptada. E eu falava, vou assumir para vocês aqui. Deus me livre de trabalhar com esse povo pobre, com esse... Pobre não, volta. Com esse povo triste, eu falava. Eu achava as pessoas com deficiência muito tristes. Aí, você vê, e né? você ainda acha ou não? Você vê como eu pago minha língua, né? Eu não fui trabalhar né? com uma sala de aula que tinham 2 alunos com deficiência. Eu fui trabalhar com um mundo só de pessoas com deficiência. Mas é porque acho que também estava na minha maturidade, enquanto reabilitando, né, naquele momento. Eu era muito cobrada para isso. O lance de eu reconhecer meus privilégios é um conceito que eu aprendi agora, olhando para trás, eu consegui entender. No momento que eu fui fazendo, eu não era consciente. Eu tenho meus privilégios, então eu tenho que olhar para a população que tiveram pessoas que tiveram menos oportunidades que eu. Não era tão consciente assim, foi muito intuitivo, sabe? Eu comecei a entender que ter uma boa base familiar, ter a questão da escolaridade já cumprida quando a deficiência chega, ter trabalho e, enfim, ter uma saúde bacana, acesso à saúde boa, né? Eu me distanciava de uma galera que estava de outro jeito. E, às vezes, por isso tinha tristeza, né? Aí eu comecei a perceber que as pessoas com deficiência, na maior parte dos casos de exclusão, não estava ligada à falta de qualificação ou à deficiência especificamente. Estava ligada à questão comportamental, às diferenças sociais. Então, no meu trabalho aqui, eu incluí alguns grupos que vêm para capacitar, né? Desenvolve e depois entra no trabalho. Aí eu me lembro que, bem no começo, assim, comecei a Talento Incluir 2008, bem no comecinho mesmo, tinha uma garota que ela ia para a empresa, e era uma empresa muito formal na vestimenta. Então, antigamente tinha esse lance de dress code, né? Tem que usar terno, tem que usar... E a garota precisava, então, entrar... Ela teve aula de dress code no curso dela. Ela tinha que usar tudo aquilo que a empresa exigia. Então, ela chegava na empresa, uma roupa bem, bem simples. Aí ela ia no banheiro, se vestia do jeito da empresa, e, na hora de ir embora, ela voltava para a roupa dela. Aí, um dia, eu falei, poxa, mas por que você não vai embora assim? Você está tão bonita. Ela falou assim, eu não posso chegar assim na minha comunidade. Se eu chegar arrumada desse jeito na minha comunidade, eu vou ser excluída. Aí eu comecei a entender, foi a primeira vez que eu entendi a desigualdade como o principal fator da exclusão, da negritude, das pessoas com deficiência. E para mim foi isso, assim, foi a partir daí que eu entendi, puxa, eu não estou fazendo, era uma sensibilidade, eu não vou fazendo. A partir dali eu comecei a fazer de uma forma mais intencional, sabe? Então, já que é para incluir, vamos cutucar quem de fato está excluído, né? Porque eu vi no mercado de trabalho, por causa da lei de cotas, as empresas contratando pessoas que já estão incluídas. E o objetivo é a gente incluir pessoas que estão de fora, né? Que não tiveram. Aí eu comecei a fazer movimentos maiores, e, assim, e eu não tenho preocupação com o número. Eu sei que o número muitas vezes é o que chama atenção, é que me leva para uma revista Forbes, é o número, a gente precisa contabilizar. Mas eu tenho muito mais atenção para a qualidade do que a gente faz, né? Então, as pessoas estão trabalhando, elas estão crescendo, estão tendo carreira, têm dignidade dentro do trabalho, né? Então, a preocupação é muito mais com a qualidade, mas qualidade é difícil medir, né? Muito bem. E sobre a Talento, a gente vai falar Talento Incluir, que é a sua empresa. O que a gente precisa saber da Talento? Assim? Que é legal de a gente saber. Eu acho que é muito importante para quem está nos conhecendo agora, para quem está te ouvindo. Porque hoje a gente conhece muitas pessoas com deficiência e nem todas conhecem a Talento, né? E eu acho que é um trabalho bem importante, assim. Bom, a Talento Incluir é uma consultoria que faz a ponte entre os profissionais com deficiência e as empresas. Nós temos 4 frentes de atuação. Uma delas é a empregabilidade, que a gente faz a busca da pessoa com deficiência para as vagas que as grandes empresas abrem com a gente. Eu não me espanto de nem todas as pessoas com deficiência conhecerem a Talento Incluir, porque é nichado a empregabilidade que a gente oferece. É para quem com deficiência quer trabalhar em grandes empresas, que a maior parte das empresas que trabalham com a Talento Incluir são as que têm muita gente com deficiência para contratar, que tem a ver com o número de profissionais que a lei de cotas exige. Então, tem muita gente com deficiência que não nasceu para trabalhar em grande organização e já entendeu isso. Abriu o seu próprio negócio, foi empreender, foi trabalhar no governo, fazer concurso público. Então, eu não acho que a gente vai, como Talento Incluir, atingir toda a população. Não tem essa expectativa.
Mas, obviamente, quero que muito mais gente conheça a gente, né? Então, esse é um ponto importante de dizer que a gente faz a empregabilidade, vaga e procura profissional. Aí, o que a gente faz também é cuidar da cultura. Um outro pilar é o de conscientização. Então, a gente ajuda as empresas a entender mais o universo da pessoa com deficiência para que exija respeito. A gente, de verdade, acredita que respeito só existe com informação. Não adianta trazer a pessoa lá, mas finge que ela não tem deficiência. Se ela tem deficiência, a gente precisa entender por que você tem deficiência, quais são as suas limitações, quais são as suas possibilidades, o que a empresa pode ajustar para ficar melhor para você, a parte arquitetônica ou a parte tecnológica, enfim. Então, esse é um outro pilar. O outro pilar é a acessibilidade, e aí a gente faz mapeamento de estrutura arquitetônica das organizações, estruturas digitais, então a gente faz mapa de o quão acessível é a intranet da empresa, o quão acessível é os sistemas que as empresas usam para softwares que não são só para pessoas cegas, mas também, às vezes, para pessoas que não mexem braços e que precisam tocar tudo com tecnologia ou com ajuste ou com os olhos. A gente tem também a acessibilidade comunicacional, que é trazer intérprete de Libras, e também facilitar a linguagem. A acessibilidade comunicacional ela vai além da pessoa com deficiência, né? Vou dar um exemplo aqui. Metáforas, por exemplo, pessoas com autismo costumam não entender. Só que muitas comunicações das empresas são feitas a partir de metáforas. E aí a gente está deixando uma galera de fora. Mas, se a gente pensar bem, pessoas com menos escolaridade, com menos base de força escolar, também não entendem muitas coisas que a empresa quer comunicar. Então, quando a gente simplifica a comunicação, a gente atinge mais pessoas. E o outro pilar é o de carreira, que é cuidar da pessoa com deficiência durante sua trajetória, seu ciclo profissional, ciclo de carreira na organização. Cuidar no sentido de acompanhar, na verdade, né? Fortalecer a empresa para que a empresa garanta oportunidades para as pessoas com deficiência crescerem e também fortalecer as pessoas com deficiência para esse protagonismo de carreira, né? Então, a Talento Incluir é tudo isso, mas a Talento Incluir é só uma das empresas do grupo, viu, gente? Hoje eu nem estou mais tanto na Talento Incluir, a gente tem a Catinha, que é minha sucessora aí como CEO hoje da Talento Incluir. A gente tem a Talento Sênior, que é a empregabilidade para pessoas 45+. A gente tem um marketplace para pessoas com deficiência encontrarem os seus objetos. É uma Reatec online, Rodolfo. Nossa! Chama WinHub. E a gente tem o WinStock, que é um banco de imagens para a gente retratar as pessoas com deficiência de verdade. Porque você, Rodolfo, que é meu colega aqui de cadeira, já deve ter encontrado muitas fotos colocando gente com deficiência que não é gente com deficiência. Não é. Você vê aquele perdão sarado. Né? Cadeira, né? Aquelas cadeiras que não condiz com aquele perfil de pessoa. Não, é verdade. Enfim, então a gente está montando isso, já tá no ar, inclusive, chama WinStock. Então, a gente está crescendo muito, sabe? Porque a empregabilidade, como eu disse, vai alcançar um pedaço da população com deficiência, mas a gente quer alcançar todo mundo, quer que todo mundo tenha orgulho de ser quem é, com a deficiência fazendo parte. E tem essa questão dos números, das pessoas com deficiência acessando o mercado, mas tem também um trabalho muito forte da conscientização das instituições, que eu acho que isso que é o bacana, né? Porque a lei de cotas ela veio, contribuiu muito, mas a inclusão não acontece só com a lei de cotas, né? Precisa de consciência ali e é um trabalho bem importante que acontece. Né? A gente fala que contratar pessoas com deficiência é trazer para dentro, mas incluir não é só contratar, né? É incluir mesmo, a gente precisa de uma jornada. A gente, como ser humano, uma jornada para ser mais inclusivo. Nunca achar que está pronto, porque se a gente achar que está pronto, a gente vai entrar numa estabilidade de desenvolvimento, não cresce mais, não aprende mais, né? E para a empresa é a mesma coisa, é uma jornada. Precisa trazer e precisa fazer muita coisa para o processo naturalizar. Né? A gente está vindo de uma sociedade que invisibiliza a pessoa com deficiência. A gente não é nem contado direito no censo. Existe aí uma expectativa de um novo censo agora para 2022, mas está perguntando a cada 10 domicílios se a gente tem deficiência ou não. Aí você pensa assim, se estivesse perguntando é negro ou é branco, são duas respostas, é negro ou é branco. Tudo bem, tem os outros, né, amarelo, tudo bem. Mas, assim, é ou não é? Deficiência, não. Você vai perguntar na casa, você tem filho com deficiência? Será que aquela mãe do garoto com autismo entende que ter autismo é uma deficiência? Então, e fora que está perguntando sobre autismo, sobre cegueira, sobre auditivo, sobre físico, tudo no mesmo questionário, que acontece a cada 10 casas. A gente não vai ter um número preciso de quantidade de pessoas com deficiência, mesmo depois desse censo. E quem não é contado
Não é incluído. Não é visto. Não é visto, não vai ser incluído. Eu estava pensando aqui na questão também que muitas pessoas com deficiência são aposentados, né? E se a pessoa é contratada por uma empresa, ela tem que abrir mão da aposentadoria. E vamos dizer, ela ganha R$1.000 de aposentadoria, aí ela vai ganhar 1.400 no emprego. Ela vai pensar, peraí, eu vou ganhar 400 a mais. Será que compensa? Ou eu faço um bico, tiro até mais de 400? Isso pesa também, não? Não só a aposentadoria, como o olhar piedoso da sociedade. Pessoas com deficiência pedindo esmola ganham mais do que na aposentadoria e do que em cargo de entrada nas organizações. Esse é um desafio, tirar pessoas que estão numa situação de acomodação. O que a gente já tirou muita gente da aposentadoria, tá, Rô, nessas 8.000 aí. O que a gente trabalha é mostrar, primeiro, que a lei permite voltar para o benefício. Depende do benefício. Se for aposentadoria por invalidez, uma vez que você se provou válido, você não recebe mais. Mas o LOAS, que é o benefício da prestação continuada para as pessoas que têm deficiência, que os familiares já recebem desde criança, esse é possível voltar. Se você ficar até 2 anos na empresa, você pode pedir de volta, caso não dê certo a empregabilidade. Então, tem isso que ajuda. Mas o outro ponto não é só 400 a mais. É 400 e mais um monte de benefício. Sim. É 400 e mais a oportunidade de estar numa sociedade. É 400 e a oportunidade de crescer e de inflacionar e de você ter oportunidade. E aí, a pessoa que vai não se arrepende, não volta. A gente nunca viu gente voltar. A pessoa que desiste da aposentadoria costuma, assim, na maior parte, todos os casos, eu nunca vi de verdade gente voltar para o benefício. E o teatro? Como é que o teatro está na tua vida? Como é que ele contribui? Como é que ele chegou? Como é que é essa história? Gente, até brinquei, né, na minha mini-bio que nas horas vagas o que eu gosto de fazer é teatro. Eu não sou atriz, não quero ser atriz profissional, não é a minha área, eu não gosto da fama, que pode vir como consequência, então eu já nem vou. Agora, o que eu penso do teatro, na minha carreira, é essencial. Assim, hoje, eu entendo que eu sou uma boa comunicadora, mas eu tenho uma base teatral, né? Eu sou uma pessoa que, quando estou no palco, eu consigo fazendo palestra, eu consigo perceber o público, eu consigo mudar tom de voz quando eu percebo que o público está cansado, fazer uma dinâmica diferente. Então, e toda essa desenvoltura de palco foi teatro que me trouxe. Essa é a questão profissional. Mas assim, o que eu mais amo dizer do teatro é o senso de pertencer. Eu sou presidente em 2001, a gente começou o grupo de teatro em 2003, e a gente juntou 19 cadeirantes para fazer o noturno. Ali, esse grupo, o Rodolfo faz parte também, a gente é unido de um jeito porque a gente se ajudou em momentos importantes da nossa vida. Então, quando eu estava vivendo aquilo, eu não tinha percebido, mas quando eu passei, né, passa o tempo, quase 20 anos, a gente olha para trás e fala, cara, que bom que eu conheci essas pessoas num momento tão inicial de uma vida com deficiência. Eu depois estudei psicologia de grupos e entendi conceitualmente o poder dos grupos. Por isso que existem os grupos de autoajuda, grupos como a AA, grupos de familiares de Alzheimer, porque a gente se conecta pela dor. E é isso que aconteceu com a gente ali. Não por dor, alguns sim, alguns por desafios, mas é importantíssimo na minha vida eu dizer que eu faço teatro, e principalmente que eu faço teatro com um grupo de pessoas tão talentosas e que vivem experiências muito similares à minha. Assim. E o mais legal de ouvir quando a gente saía de lá é que a cadeira, no começo, né, só era percebida nas primeiras cenas. Daqui a pouco as pessoas conseguiam enxergar a gente. E em 2003 era isso que a gente precisava, né, Rodolfo? Que enxergassem a gente. Hoje eu falo, não esquece que eu tenho deficiência também. Eu quero que você me enxergue, mas não esquece que eu tenho deficiência, que faz parte da minha história. Mas, em 2003, isso foi muito mágico, assim, a gente receber esse tipo de feedback do público, sabe? Então, para mim, teatro todo mundo tem que fazer, eu acho que devia ser um exercício de todos e todas. É bom para o que você falou, é bom para a carreira, não precisa querer ser ator ou atriz, né? É bom para a vida. Carol, se eu tivesse o poder agora e pudesse te dar 15 dias de folga, com você com todas as suas agendas sendo cumpridas, com todas as suas responsabilidades, você que é uma CEO e que a sua agenda é dificílima, 15 dias, o que a Carol faria? Você sabe que ficam me pedindo isso. Tira uns dias, tira uns meses. Eu vou fazer o quê? Uns meses sem fazer nada? Eu não sei. Assim, acho que
eu não me vejo desconectada da família, principalmente, sabe? Então, eu não tenho nem poder de decisão, assim. Tipo, o que eu faria 15 dias? Vou ter que conversar com a minha família, com o meu marido, com a minha filha. Eu acho que eu... Tô falando do trabalho. Do trabalho, mas o que eu vou fazer tem que ser com ele. Sozinha eu não faria nada. Já temos né? uma indicação. Vamos pensar, assim... eu acho que eu... que pergunta difícil. O que eu faria se eu tivesse 15 dias livres? O que é ter 15 dias livres? Não sei mais o que é isso. Eu acho que eu programaria uns dias na praia, levaria alguns livros que estão lá, tudo pela metade, que eu leio os pedacinhos, só que me interessa, levaria todos para ler. E acho que eu descansaria, colocaria o pé para cima. Coisa linda. Pé para cima é bom. Né? É importante, né? Fazer nada é bom pra caramba. Maravilhoso. Te desconectar, te conecta? Você medita? Eu medito. Vou falar que não é fácil para mim meditar. Minha cabeça é muito agitada. Mas eu consegui, assim, influenciada pela minha sócia Ju, que medita e traz insights importantíssimos da meditação dela para o nosso negócio, e pelo Sidão, nosso amigo cadeirante que fez teatro com a gente, eu comecei. Então, hoje eu tenho uma rotina de 10 minutos, que é meu máximo de meditação por enquanto, antes de eu sair da cama. Assim, eu sento na cama, boto lá uma meditação guiada e estou começando a entender os benefícios disso. Esses dias eu assisti Tá na Netflix, gente. É um documentário sobre... Eu já assisti. Mentes... explicando a mente. Isso. Um dos episódios é sobre meditação. Aí eu percebi que, é verdade, é tipo um exercício mesmo. Você não consegue meditar e chegar nos benefícios da meditação num ano. Você tem que fazer sempre. Então, eu estou no caminho, Rodolfo. Então, falando da meditação, vamos voltar um pouquinho para o teatro. Uma coisa importante a respeito do trabalho da Talento, né? Que faz esse primeiro trabalho de conscientização, consequentemente, a capacitação do funcionário. E depois, e durante? Eu sei que você tem uma parceria também com a Ínima, né? No qual tem esquetes teatrais também, que falam isso, que abordam a deficiência de um outro modo. Isso é importante também, né? Rodolfo, a parte da jornada, que eu já respondi aqui, né, ela é essencial para uma organização ter uma cultura de inclusão. Não adianta levar a palestra da Talento incluir uma vez no ano. Não adianta. Em um ano, mudam as pessoas. Eu falo assim, sexta-feira, hoje nós estamos numa segunda. Sexta-feira eu estava num trabalho meu de mentoria profissional. Enquanto eu estava ali, para mim, eu estava ali, tem vários insights. Aí passou o fim de semana, um monte de outras coisas vieram na minha cabeça. Hoje eu já fui para um evento, estou aqui, né, já esqueci dos meus insights. Então, não adianta, aquela palestra vai mudar uma cultura. Não vai. E precisa ter constância a informação sobre inclusão. Não dá para tirar colaborador do trabalho de todo mês para falar de inclusão no auditório, né? Então, a gente precisa de ideias criativas como essas. Para a gente é um prazer ter parceria com a Ínima. A gente tem só feedbacks positivos dos nossos clientes, do trabalho que a gente faz juntos, que vocês fazem nas empresas. E é uma forma de manter a informação, às vezes até repetir a informação, que a gente já falou, porque o ser humano também aprende por repetição. Sim. De um jeito que a gente consegue trazer, às vezes, no próprio posto de trabalho, né? A empresa nem consegue levar todo mundo para o auditório, mas consegue levar uma inserção dentro do posto de trabalho. É maravilhoso, é genial. Assim, a gente fala que quanto mais criatividade, constância, permanência, a jornada depende que a gente fale sobre isso todo mês. Usar tecnologia, a gente pode pensar em gifzinhos para os WhatsApps, a gente pode pensar em tanta coisa, né? Para que a empresa tenha... as pessoas recebam informação constantemente para a cultura ir avançando. Quando eu li o teu mini currículo aqui, né, a gente citou aqui a Clarinha, né, que já tem 17 anos, e eu percebo assim que, na minha época, quando eu era criança, eu fiquei cadeirante com 20 anos, eu via pessoas com deficiência na rua, tristes, doentes, largadas, jogadas, né? Era o aleijado, era qualquer coisa, menos um ser humano. Essa era a referência que eu tinha de pessoas com deficiência. Não fala com ele, não mexe com ele, não põe a mão nele, né? Eu trabalhei agora na Reatec, esse mês que passou, esse mês que estamos, né?
E eu estava apresentando lá, e o pessoal jogando basquete, o pessoal dançando, o pessoal vendendo, o pessoal bacana, comprando cadeira bonita. Tudo. E tinha uma menininha, chegou perto de mim e falou, eu quero ser cadeirante. Olha só que coisa. Né? Essa referência que hoje em dia muitas crianças, né, estão tendo desse universo, né, do cego, do cadeirante, enfim, da pessoa com deficiência, é muito importante também, que ele já vai levar, né, uma consciência, um outro olhar que é um futuro promissor. Rodolfo, Clarinha passou por isso. Quando ela tinha 5 anos, ela pediu cadeira de rodas para o Papai Noel. Aí eu e meu marido pensando, como é que a gente vai mostrar para essa menina que ser cadeirante não é bom, mas também não é o fim do mundo? E aí eu falo que eu não fiz muita coisa, assim, não tive uma conversa aberta sobre isso. Eu fui vivendo e, aos poucos, ela foi percebendo. Quando ela percebeu que, no cinema, por exemplo, eu não posso sentar em qualquer lugar, eu tenho que ir aonde eles acham que é importante, que é bom ali para mim, ela começou a sacar. Mas quando eu hoje costumo finalizar minhas palestras mostrando um vídeo da Clara, quando ela tinha 7 anos, ela andando na minha cadeira de rodas e passando para o sofá, igual eu faço, né? Puxando as perninhas. E aí eu falo que, nesse momento, eu senti, quis filmar e estava emocionada naquele momento filmando, porque eu estava vendo ela se inspirar em mim, né? E, na verdade, mais do que ter filho, era isso que eu queria, fazer para ser uma inspiração para minha filha. E hoje ela, com 17, não sabe a profissão que vai seguir ainda, mas ela diz que, com certeza, tem que ter impacto social e fazer a diferença da sociedade. Estou achando que é por causa de mim, não sei. Não há dúvida. Que coisa boa. A gente tem essa luzinha... Boa. Que a gente gosta de colocar alguma coisa aqui dos nossos convidados. Então, pode ser sobre capacitismo, pode ser sobre o que você quiser, mas você pode escrever aí, cabendo no espaço. Mas tem que ser sensível ou tem que ser forte? Tem que ser uma coisa você... bonita, quando você olha no final e fala, nossa, que frase de impacto. Não. Então, vou escrever sobre capacitismo. Sim. O que você quiser. Tá bom. Não tem... Dá para escrever sobre capacitismo coisa bonita, Rodolfo? É verdade. Eu adorei essa brincadeira, gente. É diversão, né, Carol? Onde você está? E representatividade, né? Que é o que vocês estavam falando aqui agora, assim, o quanto é importante a representatividade e a informação ela vai chegando e vai diminuindo o tal do capacitismo, né? Que nem todo mundo sabe o que é, nem todo mundo sabe o que está cometendo. Né? E quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais as pessoas convivem, Sim. né? As pessoas se inspiram. E lembrando que não é nenhum crime também cometer uma gafe. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Antigamente usava-se termos aí. Hoje a gente sabe que o termo certo para se dirigir à pessoa com deficiência é PCD. Pessoa com deficiência. E aí, gente? Vamos lá. Lê aí, Rodolfo. Capacitismo, opressão. Não, capacitismo, opressão. Constante, invisível, sem intenção. Capacitismo é uma opressão, não é? É uma opressão. E você sabe que eu falo que até são microopressões. A gente... Eu, Carol, sempre passei pelos que a gente chamava de preconceito, discriminação. O nome capacitismo é muito novo, né? A gente não tinha nome. O racismo tem nome, o machismo tem nome. O capacitismo é recente que a gente tem esse nome para essa opressão que a gente passa. E quando a gente compara com outros comportamentos opressores, são tão invisíveis, né? Eu falo que é receber num evento o lanchinho do lado, assim. O cara estava achando que eu não conseguia. É sem intenção. Na verdade, a intenção é positiva. Eu quero ajudar. Mas o querer ajudar me diminui, né? Continua dizendo que eu não posso, que eu não consigo, ou que vai ser muito difícil para mim. Então, eu falo que é constante porque todo dia a gente passa por... Pensa, eu moro em São Paulo, uma capital mais populosa do Brasil. A gente está na Paulista, que é um ambiente mais acessível, e eu não consegui vir 100% sozinha, 5 quarteirões, porque tem uma rampinha que eu não dei conta sozinha, e aí a pessoa precisou me empurrar. São pequenas opressões, né? Então, poxa, aí a gente lembra quem eu sou. A Carol, o que adianta estar na Forbes? O que adianta ser mãe da Clara, inspirar a Clara, quando você não consegue subir uma rampa sozinho? E não é porque você não tem condições
porque eu treinei para isso. É porque o Não foi meio me pensado oprime. pra isso. Né? Isso porque a Paulista é referência em acessibilidade. Imagina se eu virar esquina, né? Aí lascou, Rodolfo. Então, eu falo que a opressão é constante, são micropressões. E eu passei 20 anos, eu fiz 21 de acidente agora, mas eu passei 20 anos tolerando essas micropressões, até de um jeito meio positivo. Ah, tá tudo bem. Ah, não tem aqui acesso, tá tudo bem. Ah, não tem aqui, tá tudo bem. Estava sempre tudo bem. Até que um dia, eu até escrevi um artigo sobre isso e postei nas redes sociais, no LinkedIn, está lá o artigo. Eu fui carregada no avião, e eu sou carregada no avião direto. Mas eu fui carregada no avião por 8 fileiras com a minha filha assistindo a cena. E, para mim, estava tudo bem. Eu estava brincando com o pessoal, eu estava dizendo, tá tudo certo, tá tudo bem, que bom que você é forte. Eu estava brincando com o pessoal que estava me carregando. Até a hora que eu percebi que, quando eu sentei na poltrona, a minha filha estava com vergonha. Aí, naquele dia, eu pensei, gente, por que eu falo que está tudo bem por uma opressão como essa? O avião lotado, uma mulher de 43 anos que está viajando com a filha, adolescente, sendo carregada na frente de todo mundo, e eu falando que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque tem formas de eu entrar com mais dignidade. Só que a prioridade de tempo de voo estava mais importante do que a minha dignidade. Enfim, tantas coisas que foram me oprimindo. E naquele dia eu falei assim, eu não vou mais ser tão boazinha assim. Eu vou mudar um pouquinho o meu jeito de encarar essas opressões, sabe? Então, eu estou escrevendo um livro sobre capacitismo. Vai lançar na semana do dia 4 de dezembro, junto com o Billy, que é nosso amigo do teatro, Billy Sim. Saga. E eu quero mudar a sociedade. Assim, eu quero que mais gente entenda que essas micropressões doem. Que a gente com deficiência, Rodolfo, a gente não conta a nossa dor. Quando eu olho para o racismo, eles estão ganhando tanto espaço porque eles contam as dores. Aí, quando eu estava conversando assim numa mesa cheia de negritude, assim, eu amo estar com eles porque eu aprendo muito. Eu estava vendo, cara, a gente também passa por isso. Eu também tenho amigas e amigos que são rejeitados pela família do parceiro, da parceira, porque tem deficiência. Ah, mas olha, a família do meu marido não me aceita porque eu sou preta. A família do marido da Catinha também não aceita a Catinha. Então, quando a gente começa a ver que a gente também passa, só que a gente não conta, a gente acaba sendo... Não que eu quero entrar numa situação de vítima, mas eu quero mostrar que dói, que não está tudo bem me carregar. Tem que fazer direito, tem que fazer com dignidade, que a gente tem, inclusive, direitos legais, né, que nos ajudam aí a buscar nossos direitos de verdade. Isso aí. Coisa linda. Bom, estamos finalizando. Teríamos muita coisa para falar ainda. Passa rápido, né? Nossa, adoraríamos. Mas quero agradecer imensamente o teu tempo, tua disponibilidade por estar com a gente, né? Para a gente é bem gratificante e prazeroso te ouvir. Ai, gente, eu que agradeço, viu? Muito legal a iniciativa da Inma de fazer esse podcast. O nome é incrível, diversão. Os apresentadores são demais. Tô E tem feliz uma de última estar aqui com pergunta, vocês. viu? Do Ping Bora, vamos lá, já estava falando tchau. Você é especial? Eu falo, gente, sou especial. Eu quero ser especial, mas por uma qualidade minha, não pela minha deficiência. Mas é isso que eu tô perguntando. Ah, por qualidade. Eu acho que eu Sério? sou, né, Rodolfo? Que Você acha que eu bom. sou uma amiga especial? Eu acho. Ah, então pronto. Você é especial. Uma convidada especial. Ele é especial pra caramba, o David. Somos, né? Quando me falam que eu sou especial, eu falo assim, tem Prosecco na sala VIP? Se não tiver Prosecco na sala VIP, eu não aceito esse especial. Muito bom. Carol, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você volte, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, Rodolfo. E obrigado por tê-los também com a gente aqui. E a gente te espera até a próxima. Até a próxima e até o próximo Diversão.